Ele é de manchas de tinta, a pessoa olha e vai dizer com que elas se parecem, né? E basicamente o papel do avaliador é anotar tudo isso para que essas informações sejam codificadas. Então, sendo subjetivo, como é que a gente... Eu imagino que tem um pouco de controvérsia é, em relação aos defensores do método e aqueles que olham por esse lado da subjetividade e acham que o método não é um método que deveria ser tão aplicado. Como é que a gente garante que uma avaliação pode ter um resultado mais objetivo, prático, assim? Já aconteceu uma vez de uma empresa que eles pensaram o seguinte: a gente tem uma única pessoa que pode salvar essa empresa, mas a gente sabe que ela é problemática, né? E eles falaram assim: Ana Cristina, a gente precisa de uma avaliação, só tem um candidato. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Hoje para falar de um tema diferente, um tema, para não dizer intrigante, mas muito importante no ramo da psicologia. A gente vai falar do método Rorschach. É um teste psicológico que, através de figuras, de imagens, que mais parecem manchas de tinta, ajudam a entender mais sobre a personalidade do ser humano. E para isso eu vou ter uma pessoa muito especial para falar com a gente aqui no dia de hoje. Eu vou ter aqui uma convidada que é a Ana Cristina Rezende, doutora neste assunto, pós-doutora nesse assunto, estudou com muita profundidade o tema, um tema que você deve ter visto talvez nos noticiários, muito comum de se encontrar aplicado na área judicial, por exemplo, na avaliação de perfis de condenados que estão buscando progressão de pena, por exemplo. No caso do Alexandre Nardoni, foi um teste usado para validar uma possível progressão de pena. Não só dele, mas várias outras aplicações no âmbito judicial, e nós vamos descobrir também nesse podcast que outras aplicações esse método importante para a psicologia tem. Então eu tenho o prazer aqui de receber a Ana Cristina Rezende, doutora, pós-doutora, especialista nesse assunto, já estudou com tanta profundidade. Você estava me contando aqui como foi que você se apaixonou por esse método, Ana. Sei também que você teve um papel muito importante em algumas das associações, não só brasileiras, mas internacionais, também representando aí, né, o método. E eu queria hoje poder explorar um pouco esse assunto, especialmente para a nossa audiência que está falando, que está aqui conosco da área de psicologia e que tem interesse em conhecer mais sobre um método Rorschach, um método um tanto quanto enigmático, né, por causa das manchas. Muito prazer em te receber aqui. Muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui dessa edição do podcast. Eu que agradeço, Ronan. É um prazer para mim estar aqui falando de uma coisa que é uma paixão, né? Eu me apaixonei pelo Rorschach e eu falando com você aqui, eu disse que foi o Rorschach que me fez ficar na psicologia, não a psicologia que me fez me apaixonar pelo Rorschach, mas enfim, e isso meio que trilhou um pouco de toda a minha jornada aí de estudos e de investigação, e hoje aí orientando aí mestrado, doutorado e fazendo pesquisas aí na área, e trabalhando aí com o instrumento, né, então é uma paixão mesmo e é uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês. Legal. Então vamos começar pelo básico, né? Assim, vamos começar pelo começo, né? O que é esse método? Por que ele é tão importante? O que tem de diferente nesse método? O que você pode contar para Tá. nós? É um método de avaliação de personalidade, ele é constituído por manchas de tinta. O autor é o Hermann Rorschach, né, ele desenvolveu esse trabalho, porque ele percebeu, já tinham estudos antes dele com manchas de tinta, mas ele percebeu que as pessoas, quando elas olhavam para objetos de múltiplas formas, né, ele ficou muito encantado com aquelas percepções de figura e fundo da Gestalt. Você já viu aquela que quando você foca na figura é um vaso, e quando você foca no fundo são 2 rostos, Bem né. comum essa imagem na Essa internet. imagem, né. E tem outras também da senhora, né, e de uma mocinha, de uma velha e de uma mocinha, alguma Sim. coisa assim. Então ele era encantado com essas imagens de múltiplas percepções, que favoreciam múltiplas percepções, e apesar de outras pessoas já terem estudado manchas de tinta e tentado, eh,
fazer diagnósticos, de repente identificar pessoas mais inteligentes, né, trabalhar com aspectos cognitivos e nunca tiveram, assim, tanto sucesso, mas ele percebia que ele percebia outras coisas além do que as pessoas estavam tentando investigar com manchas de tinta. Então ele mesmo resolveu desenvolver as suas próprias manchas de tinta, né. Essas manchas de tinta não são aleatórias, né, então às vezes as pessoas acham que ele jogou a mancha, dobrou o papel, porque é esse o princípio mesmo, mas ele tinha dons artísticos, né, o pai dele era pintor. Então, ele desenhou cada uma dessas manchas para que algumas áreas parecesse com alguma coisa, outras áreas se parecesse com outras e pudesse, através da mancha, ter múltiplas possibilidades perceptivas, né. Então funciona mais ou menos como essas imagens aí da Gestalt de figura e fundo. Então as pessoas têm muitas possibilidades de percepção numa mesma mancha. E aí, qual é a percepção que você capta? Como você percebe? E ele começou a perceber que as pessoas, ao descrever o que elas percebiam, né, elas acabavam falando muito do seu processamento cognitivo, da sua maneira de pensar, de sentir, de agir, que é exatamente a definição de personalidade, né, que é a nossa forma de pensar, sentir e agir de maneira relativamente estável a maior parte do tempo, né. E foi aí que ele começou a desenvolver formas mais objetivas, códigos, para poder codificar e estudar essas diferentes maneiras de perceber as coisas. Então tudo começou daí, e aí ele desenvolve alguns índices, né, algumas percepções, diferenciando aí percepções de psicóticos, de pessoas que tinham aí outros traços de personalidade, né, mais maturidade, menos maturidade, e aí começa o estudo, e aí vai desenvolvendo toda uma linha de pesquisa nessa área. E interessante, né, assim, porque eu já fiz vários testes psicológicos. Não, eu não me lembro de ter feito o Rorschach, não estou lembrado, assim, se fiz foi muito tempo e não me lembro realmente aqui. Lembro que já fiz um teste com imagens, mas não me lembro se era esse. Mas enfim, mas eu já falei isso aqui num outro episódio, como eu fico impressionado com esses estudos, esses testes, que a capacidade deles, através das associações com figuras ou palavras e perguntas que faz ali para gente, enfim, a abordagem de cada método é diferente, como eles conseguem retratar com uma fidelidade alta, né, a nossa personalidade. Eu já fiz testes diferentes e até a primeira vez que eu fiz, eu fiquei surpreso. Quando eu vi o resultado, falei: "Não, tem algum truque aqui, tem alguma coisa". Mas depois fui entendendo que é a ciência que tem por trás ali, né. Então, eu não me lembro de ter feito esse, mas imagino que ele ajuda a ver, então, traços que têm a ver com inovação, com criatividade, com imaginação, ou também vai para outro lado das Vários emoções? aspectos, vários aspectos, desde processamento cognitivo, a partir da maneira como você percebe as coisas, né. Então, como você descreve o que você percebe, a sua percepção do mundo, das coisas, vai trazer aí aspectos de como você pensa, como você sente e como você se comporta boa parte do tempo. Mas o Rocha, ele não avalia isso quando você tem o controle cognitivo, é quando tira de você o controle, como você lida com essas situações quando você está numa situação um pouco mais estressante, de conflito, Uhum. situações mais complexas. Por isso que ele não é utilizado, em contextos organizacionais onde a gente tem que avaliar muitas pessoas. Porque ele só é utilizado quando eu preciso conhecer profundamente uma pessoa para tomar uma decisão a respeito da vida dela, Entendi, nossa, entendeu? entendi. Então, falando no âmbito organizacional, talvez uma posição de C-level, né, diretoria, alguém que eu estou interessado em fazer, né, uma movimentação importante, é isso ali, Sim, já alguma aconteceu posição. uma vez de uma empresa que eles pensaram o seguinte: "A gente tem uma única pessoa que pode salvar essa empresa, mas a gente sabe que ela é problemática", Hum, né. E eles falaram assim: "Ana Cristina, a gente precisa de uma avaliação, só tem um candidato".
porque ele sabe o caminho de salvar essa empresa, mas a gente sabe que às vezes os caminhos que ele escolhe, talvez, mas ele não mostra, ele não, mas ele diz que salva essa empresa e ele já tinha salvado várias outras empresas. Só que ele, nas reuniões daquele tipo de empresa, as pessoas sabiam que ele era uma pessoa muito problemática. Eles falaram assim: "Eu quero que você avalie ele, só para a gente saber o tamanho do problema que a gente vai enfrentar". Uhum. Porque, assim, a tendência é contratá-lo. Só que a gente não sabe se a gente contrata, faz um contrato por pouco tempo, Hã. que é o suficiente para ele salvar a empresa, e aí a gente vai ter que dar o salário que ele vai pedir, e é muito caro, ou se a gente vai fazer um contrato, né, natural, e ele está aqui até, se tudo der certo, ele vai ficar por vários anos. Né. Então nesse sentido, aí eu fiz a avaliação, entreguei, falei para eles qual seria o tamanho do problema e eles falaram: "A gente já sabe que é problema pra gente", Uhum. né. Eu mostrei o tamanho do problema e eles tomaram as decisões que eles queriam, né, em relação àquela situação de quem eles colocavam, mas eles sabiam que ali só tinha poucas opções no Brasil para salvar aquela empresa, Entendi. né. No fim, contrataram? Para aquela situação, eu tenho certeza que eles Resolveram. eles iam contratar. Agora, como eles fizeram o Sim, contrato, ficou por conta da empresa, interessante. né, mas era uma situação que a empresa tinha muito medo, né, do que eles poderiam fazer ali naquele contexto, né, se eles poderiam, se seria um problema muito grande para eles ou se isso seria, hã, se seria algo fácil de ser administrado, né. Entendi. E aí eles tomaram a decisão deles, né, eles tinham os psicólogos da empresa, tudo direitinho lá, eles só me pediram para fazer essa avaliação mais profunda, porque não é normal a gente precisar de avaliações tão profundas Sim, em claro. contextos organizacionais, porque Do dia a dia, no dia a corriqueiro, né. dia, porque você precisa de saber como as pessoas lidam com as situações do dia a dia. Sim, Né, com o estresse natural do dia a dia, geralmente as pessoas já estão acostumadas, se elas são contratadas para aquele trabalho, elas estão acostumadas a lidar com o estresse daquele trabalho, sim. Que é mais conhecido, mais que é mais padrão, né. conhecido, padrão, né, então eu não preciso ter um conhecimento muito profundo, né, da personalidade, mas dependendo de uma pessoa que vai lidar com a parte financeira da empresa, Uhum. né, que a gente tem que confiar toda a parte financeira da O lado da empresa. ética, por exemplo, aí é sensível, Isso, né. aí eles ficam mais preocupados, assim, mas não é um teste que é muito utilizado na área organizacional, por isso que você dentro de empresas, talvez não tenha visto muito falar, né, eu já fiz vários testes, mas não lembro muito de ter Mas feito isso o Brasil Rorschach, ou né. mundo? No mundo, Mundo, no né. mundo. Então realmente tem É, aplicações mais distintas mais quando você precisa distintas. tomar uma decisão difícil, foi o que você falou. Então, já que nós estamos falando disso, vamos que tipo de aplicações onde a gente começou falando do caso do Alexandre Nardoni, que eu acho que é meio emblemático, né, que Uhum. foi noticiado e tudo mais. Quer dizer, então, na área judicial, me parece que tem uma aplicação bastante frequente. Sim, porque uma coisa é a pessoa como ela se comporta diante de um contexto onde eu sei como eu devo me comportar, Sim, entendeu? sim. Onde tem regras muito claras, onde o contexto eu consigo ter um controle cognitivo sobre aquilo. Você disse de alguém que está preso, por exemplo, é É, isso? sim, lá tem regras, Sim, né? Eu sei muito bem como eu devo me comportar aqui para que no final eu consiga ter ali um bom comportamento e sair. Né, quando a pessoa não consegue seguir regras, aí claro que o próprio sistema dá conta de não observar vai nem e, pedir para sair antes, né, né, o por bom próprio si comportamento. o próprio sistema identifica. Mas e se eu tirar todas essas regras, E sim, né, e agora entendi, essa pessoa vai para lá, ela não tem mais essas regras, entendi, né, como ela vai se comportar, né? E entendi. se de repente ela entra numa situação de pressão, de estresse, de tensão, de conflito, como ela vai se comportar? Por isso que em situações, assim, pessoas piloto de avião, porte de arma, não é aplicado o Rorschach, mas sempre tem uma técnica projetiva de personalidade como o Rorschach, né. Outras mais breves, mais rápidas, mas eles aplicam, porque
é quando você tira o controle cognitivo da pessoa. Você falou piloto. O preso, sim, para mim fica claro. Quando alguém está buscando uma progressão de pena, né, tem uma liberdade ali condicional, enfim, não tenho todos os termos aqui, mas alguém quer sair antes ou sair por bom comportamento e tal, Isso. aí E ele cometeu um faz o crime pleito, isso, né? principalmente quando é um crime hediondo, Sim, né, que sim, mostra ali que ele perdeu um pouco o controle, sim. né, da situação, então, e aí? A gente vai colocar ele lá de volta. E se ele passar por uma situação semelhante? Aí o teste é uma boa ferramenta É uma boa para você ferramenta. fazer essa leitura da personalidade. Isso, porque outros instrumentos, eles avaliam facilmente como eu lido com situações onde eu sei como eu devo me comportar, então é mais Hum, tranquilo. Agora, se eu não tenho esses limites, como eu vou me comportar? E se eu estiver numa situação de muito estresse, muita tensão, de muito conflito, né, o piloto ele pode ser preparado para uma série de situações, mas não são reais. sim. E se ele está lá em cima, né, e acontece uma situação de muito estresse, muita tensão, como que ele vai se comportar? Ele vai perder o controle? Ele tem que manter o controle diante das situações de maior estresse que tiver lá em cima, ele tem que mostrar que ele vai manter o controle. Uhum. Então, na situação extrema, o teste consegue fazer uma leitura, diria, mais adequada da Mais personalidade. adequada. Pessoas que vão trabalhar com esporte de alto desempenho, Hum, atletas olímpicos, por exemplo, é muita pressão, é muito estresse, né. Então, por que que um jogador, às vezes, joga excepcionalmente aqui na terrinha dele, aí quando investe horrores nele, chega lá, ele começa a não produzir, né, porque você tirou todo o controle que ele tinha da situação, né, tudo que ele tinha de apoio, que ele sentia que ele tinha o apoio e o controle, e aí você coloca ele numa situação onde ele não fala a língua, né, onde ele não conhece as pessoas, né, então ele às vezes ele não consegue trabalhar nesse contexto onde ele não tem controle, onde ele vai ter conflitos ali o tempo inteiro com uma série de situações. Às vezes seminários, né, há todo um investimento de pessoas que vão padres, freiras, ah, pessoas que vão de repente para um outro país, né, a pessoa investe ali num profissional que sim. vai ser evangelista, padre, pastor, Tem aplicação né. nessa área também. Tem, às vezes dependendo da Chega pedido lá para instituição, você fazer esse chega tipo de coisa. chega assim pedido para que avalie com o Rorschach inclusive às vezes. Ah, então já vem encomendado assim. Eles costumam pedir, o ideal é que eles falem o que é preciso avaliar, né, e aí a gente escolhe qual é o instrumento, mas às vezes tem instituições que eles pedem para Já é incluir conhecido o método por essa é, é. capacidade. Também contexto clínico, né, diagnósticos diferenciais, eh, às vezes a medicação não está fazendo efeito, e a pessoa o psiquiatra muitas vezes fica: "Gente, mas o que que será que está acontecendo, né, com o cliente? A medicação não está fazendo efeito". Porque muitas vezes, falando assim de maneira mais simples, a depressão pode ser como a febre, ela surge como um efeito secundário. Uhum. E aí tomar remédio para depressão Sim, não não faz está na efeito, causa, né. não está na causa. Entendi. Então, Ela está ali, mas é o efeito de alguma outra de coisa que alguma não outra está coisa, sendo né, é igual a identificada. dor de cabeça, né, se eu não estiver usando óculos, eu posso ter dor de cabeça, se a alimentação não for, adequada, eu posso ter dor de cabeça, se a minha Sim, posição não é adequada de sentar, enfim, alimentação, tudo pode gerar uma dor de cabeça, mas o que que é o gatilho para essa dor de cabeça? E o Rorschach ajuda a gente a entender o que está por detrás, às vezes, de um sintoma, entendi. né. Então, quer dizer, na área judicial, bem conhecido, né, para fazer avaliação, especialmente de pessoas que estão pedindo algum benefício para confirmar se elas, eh, realmente estão, se a personalidade delas se houve alguma mudança? Porque aí eu fico pensando aqui agora, né, tá bom, a pessoa cometeu um crime hediondo, foi parar na prisão, né, foi julgado. Tá, aí agora pode ser que ele tenha se arrependido, houve alguma mudança interior ali dele, e agora, enfim, transformou lá dentro.
O sistema prisional mudou ele e agora ele vai ser. Então, por bom comportamento, eu estou pleiteando para sair. Eu faço o teste e vai ver que na personalidade ele agora é uma pessoa estável, uma pessoa. Não sei se agora, mas assim, eh, será que essa pessoa é capaz de reavaliar sua postura com base em novas informações? Entendi, Ou ele não tá nem aí, entendi, entendi, entendeu? entendi, entendi. Eu estava lendo, assim, sobre esse tema, as leituras que eu costumo fazer aqui antes do episódio, e vi que tem um caso conhecido, até foi divulgado na TV brasileira, de um médico que cometia abusos de jovens no hospital, e ele gravava cenas e tal, essas fitas foram parar no lixo. Alguém passando Não. viu essas fitas, achou que ia poder usar as fitas ali e tal, foi assistir, acabou vendo as cenas, assim, né, e isso foi para a TV, foi denunciado e tal, e essa pessoa foi condenada e tudo mais, e também pleiteou, né, uma progressão de pena e foi negado, porque o teste demonstrou que ele continuava fantasiando coisas em relação à mente dele, estava no estágio infantil, vamos dizer assim. Né? Não tenho aqui o retrato Provavelmente a pessoa detalhado, teria mas. muita dificuldade de fazer diferente, né, ela não Exatamente. tinha recursos psicológicos eficientes, né, para reavaliar essa postura e provavelmente ela tinha pensamentos intrusivos que continuavam por meio do teste, a gente percebe essa invasão de pensamentos intrusivos, Sim, porque entendi. lembra que o teste avalia a maneira como a pessoa pensa. Entendi. Mas aí vem a aplicação na aviação, você falou, aplicação Isso, em esportes, né, isso, situações de tensão ou você falou de aplicação na área até religiosa, você falou aqui, isso. com pessoas que estão sendo preparadas para ocupar essa posição, até entendo, em função de casos históricos, assim, de comportamento desviado nessa posição, né? Então, acho que faz todo sentido. E Muito na área clínica, tanto quanto no jurídico, quanto na área clínica, né, porque a área clínica você vai trabalhar profundamente com a pessoa, né, então o objetivo do trabalho clínico é a pessoa, né, entrar em contato e reavaliar muitas coisas e tentar fazer diferente, pensar de forma diferente, sentir de forma diferente e também se comportar de forma diferente. Então, paciente que chega então, você aplica o teste e ali a partir daí vai fazer um trabalho com ele, isso. é nessa Né, linha. geralmente a pessoa chega com uma demanda, né, com uma queixa, uma demanda que pode ser dele mesmo, que pode ser de terceiros, né, de um outro médico, de um outro psicólogo, né, de um psiquiatra, enfim, pode ser também de uma outra pessoa, mas o ideal é que a gente fomente na própria pessoa curiosidade sobre elas, para que Entendi. a gente possa, a partir de uma avaliação, né, seja com o Rorschach ou não, tentar responder essas questões junto com ela, Que foi né. mais ou menos a história que você me contou de como foi que você conheceu o método e como Foi, foi que você se interessou. Foi foi. nesse contexto. Foi no contexto clínico, Você não quer contar né. para nós como Foi foi? no contexto clínico. Foi tudo assim, uma amiga falou: "Vamos fazer essa matéria". "Mas eu nem preciso fazer mais matéria". "Não, mas Ainda na é faculdade, na ainda assim. faculdade, vamos fazer porque essa matéria é um teste, assim, fenomenal, ele lê a alma da gente, todo mundo que faz diz que ele é fantástico". Então tá. Ela procurou a profissional, ela foi lá, fez com a profissional e me deu o telefone, eu fui lá, fiz também, e foi aí, a partir daí, com as devoluções, e aí uma devolução, outra devolução, era uma discussão, né, a gente sentava e discutia, e discutia, e discutia. E aí, quando chegou num determinado momento, né, as discussões eram ótimas, a gente ia, né, Era uma era clínica uma mesmo, né? clínica, né, era trabalhando, mas sempre em cima do teste. Até que num determinado momento eu falei: "Olha, a gente já está na quarta sessão, né, eu queria a gente poderia finalizar na próxima, né, já está ficando muito caro para mim". "Não, tudo bem, na próxima a gente finaliza", né, eu pensei: "Poxa, podia ter finalizado na segunda", mas enfim, de qualquer forma, né, foi muito desafiador para mim, foi muito introspectivo para mim, isso me fez buscar terapia, foi essa, psicóloga que falou assim: "Ah, você vai ser uma ótima cliente para psicoterapia de grupo", tanto é que a partir daí eu entrei numa psicoterapia de grupo,
Fui fazer minha formação clínica, que é em psicodrama, né, que eu tenho essa abordagem clínica, hã, e foi aí que eu fui me encaixando aí na psicologia, porque até então eu não me sentia muito dentro da psicologia, né. Sim. E fui entendendo que eu gostava dessa área da avaliação, que ela me desafiava, assim, a querer entender como esses instrumentos, né, eram capazes de investigar tão profundamente a vida das pessoas. E aí eu comecei a estudar profundamente até entender e fazer pesquisas agora com ele, né, agora eu faço também pesquisas nessa área. Que tipo de pesquisa você anda fazendo que você possa Hoje comentar? eu tenho 2 grupos de pesquisa. Um de propriedades científicas de métodos projetivos, então dentre eles tem o Rorschach, né, então a gente estuda, a validade, a confiabilidade, os padrões normativos de interpretação do teste, porque não para, a gente está sempre buscando contextos diferentes, situações diferentes, hã, sintomas e transtornos diferentes, Isso né. para validar e Validando, criando, né, isso, parâmetros de validação. parâmetros de validação. Hum, Hoje existe aí uma pesquisa também tentando, verificar se existe a possibilidade da aplicação remota dele, né, online, remoto. Ah, online, vamos falar disso já já. existe, né, tem outros instrumentos também, de avaliação nessa área. E o outro grupo eu estudo, traços de personalidade sombrios, que aí é a psicopatia, o narcisismo, os traços antissociais e o sadismo. Entendi. Uma outra linha de pesquisa. É outra linha Mas de sem pesquisa, rocha. sem Rocha. Entendi, Não, sim. mas pode entrar o Rorschach. O Sim, foco não é o instrumento, o foco são as características de personalidade. entendi, E aí podem entrar as escalas, os inventários, o Rorschach, né, e os outros instrumentos também entram aí. entendi. Então, para quem está assistindo a gente aqui, que nunca ouviu falar sobre o Rorschach, né, apesar de ter muita informação disponível aí, explica em rápidas palavras como é que é esse teste, assim, por que que ele é Tá, diferente, como é que ele é, como é que você aplica? ele é de manchas de tinta, a pessoa olha e vai dizer com que elas se parecem, né, e basicamente o papel do avaliador é anotar tudo isso para que essas informações sejam codificadas, lançadas num sistema que vai calcular todos os possíveis índices a partir desses códigos, né. O aluno ele para ele aprender a codificar são 77 códigos, Entendi. né, então assim, as respostas, elas geram cada resposta que a pessoa dá ali no teste gera, assim, no mínimo 4 códigos, né. E as pessoas vão dando várias respostas e ali vai gerando ali uma Sim. centena ali Uma de nuvem de coisas códigos. ali É, para ser interpretado. isso. E aí os índices vão sendo calculados, índice de suicídio, narcisismo, trauma, Ah, sim, aí os traços de personalidade vão aparecendo na medida em na que medida em que eles vão se combinando esses entendi, códigos, entendeu? entendi. Legal. Tem uma linha também de estudo mais qualitativo, né, que vários pesquisadores já observaram que determinados cartões, né, cada cartão, ele tem o potencial de evocar conteúdos mais específicos. Cartão é a figura. É a São figura, é a 10, imagem, são 10 são imagens. isso, são 10 imagens. E aí, às vezes, dependendo do cartão, as pessoas avaliam ali a relação. Eu já vi, né, em outros programas: "Ah, esse aqui é a relação com o pai, esse aqui é a relação com a mãe, com o feminino, né, esse aqui é com a sexualidade, esse aqui é como a pessoa lida, a inteligência organizacional dele, esse aqui talvez a inteligência emocional, esse aqui como a pessoa lida com situações novas". Esse aqui, como ela lida com traumas. Então, cada cartão, tem o potencial de evocar algumas situações. E aí, geralmente, as respostas que você dá e os códigos que tem ali naquele cartão também ajuda você a entender como a pessoa enfrenta essas questões. Então, assim, é uma parte mais qualitativa, uma parte bem quantitativa, objetiva, né, e além disso,
a gente também analisa, né, o comportamento, analisa como as pessoas verbalizam as coisas, né, então é toda uma avaliação integrada ali, né, Quais são de os principais traços, assim, de personalidade que a gente consegue capturar num teste desse, assim, que você pode 5 grandes domínios, hum, tá. A gente pode avaliar o comportamento da pessoa diante de situações onde ela não sabe o que é esperado dela, como ela se comporta. A gente pode captar o nível de desenvolvimento intelectual dela, como ela, processa as informações e como ela se envolve, o engajamento cognitivo, e afetivo nas situações. Um segundo domínio são os traços, né, de transtornos ou de problemas de pensamento e percepção, e é aí que tem índices mais relacionados aos aspectos, que indicam traços psicóticos, né, de desorganização do pensamento, e da percepção. Estresse e distresse, que tem aí que são coisas mais relacionadas com depressão, suicídio, ansiedade, coisas de estresse emocional, e a percepção de si e do outro, características mais relacionadas a habilidades sociais, interpessoais, né, e como eu me percebo e como eu percebo o outro. entendi. Agora, Ana, sendo um teste, assim, de certa forma subjetivo, né, eu falei dos outros que eu fiz lá, eram mais objetivos, assim, uma lista de palavras, você marca um X ali ou responde perguntas com algumas opções. Bem Eh, subjetivo também. eu digo no sentido de para quem vai fazer, né, Uhum. para o avaliado, porque, bom, as palavras estão ali, é marcar um xizinho e tal, sem dúvida que As tem um opções aspecto são menores, né. exatamente, porque quando você vê uma imagem, ainda mais com essa característica de ser uma imagem que Muitas não é uma possibilidades. imagem, concreta, é abstrata, né, acho que é isso que eu estava procurando essa palavra, uma imagem muito abstrata, eu acho que aí abre-se com totalmente as possibilidades. Então, sendo subjetivo, como é que a gente eu imagino que tem um pouco de controvérsia, eh, em relação aos defensores do método e aqueles que olham por esse lado da subjetividade e acham que o método não é um método que deveria ser tão aplicado. Como é que a gente garante que uma avaliação pode ter um resultado mais objetivo, prático, assim, né? Como é que se lida Então, nisso? vamos lá. Isso é um problema hoje, assim, para o método? Como que é isso? Porque Não, tem toda uma linha de pesquisa, né, que surgiu com o Hermann Rorschach, de transformar a técnica de mancha de tinta, num instrumento de avaliação de aspectos psicológicos de modo objetivo. Ele não queria uma técnica subjetiva, não era essa a intenção dele. Tanto é que ele foi transformando em códigos a maneira como as pessoas percebiam. Então, hoje nós temos aproximadamente 77 códigos. Se eu tenho 77 códigos, eu consigo, ter uma avaliação de pessoas que cometem suicídio, por exemplo, que fazem tentativas de suicídio, eu posso avaliar essas pessoas. E eu percebo que tem um conjunto de códigos ali que aparece com maior frequência. então tem um rigor científico Tem, nesse volume de dados que foram tem. sendo analisados, que eu Né, imagino tanto é que que desde o hoje a início. gente tem um índice, né, que avalia o quanto essa pessoa está preocupada e o quanto essa ideação suicida é preocupante ou não. Tem tipo um grau de variação, vamos dizer assim, né, Isso é entendi. como se todos nós, adultos, tivéssemos ali, uma ideação, né. Uhum. Quem nunca pensou De 0 a em 100, a maioria está aqui no zero, é. 1 aqui, 2 e talvez uma pequena variação nisso já tenha alguma indicação. Isso, né. Então, todo mundo já pensou algum dia que poderia morrer ou que eu preferia morrer do que passar por Sim, uma situação como essa, sim, e isso não é preocupante. A partir de quando que é preocupante? Quando esses códigos já vêm em grande intensidade. sim, variou lá. Só que será que o que faz eu pensar nisso
É a mesma coisa que é o gatilho que faz você pensar nisso? Se nós 2 fôssemos pessoas que tivessem problemas com essa questão? Uhum. Provavelmente não, né. Sem dúvida. Então, esse conjunto de códigos, inclusive, é capaz de discernir, né, porque existe um conjunto de códigos que o nosso valor objetivo pode ser o mesmo, quantitativo. 0,8, por exemplo, ou 8,8, vamos usar um número aí mais alto, 8,8, você 8,8 e eu 8,8. Somos iguais? Não. A sintaxe que compõe o meu 8,8 não é a mesma do seu, né. A sua, talvez as variáveis que aumentam a sua probabilidade de suicídio, pode estar relacionado com constrição afetiva, uma pessoa que engole muitos sentimentos e tem dificuldade de expressar, né. Outras pessoas pode ser por baixa autoestima, Uhum. né. Outras pessoas, quer dizer, são 15 variáveis, cada variável tem um significado psicológico, tem um traço ali, entendeu. Então, com os códigos é possível eu criar novos índices e saber que esses índices, por detrás de um índice, tem muitas coisas que interferem nessa característica que eu estou avaliando. E isso eu tenho outros índices, eu tenho um índice que traz os dados que indicam traços psicóticos, por exemplo, Uhum. né, que não são os mesmos de um psicótico e de outro psicótico. Era mais ou menos isso que eu estava querendo trazer, assim. Então, existe um certo rigor ao redor desses dados que realmente segmentam muito bem isso. Eu imagino, assim, o método começou em 1900 e por 21. ali, né, 20 alguma coisa. Então, naquela época não estava disponível, talvez, os computadores e tal, era uma coisa que era um processo de coleta mais manual de Uhum. dados ali. Eu imagino que pelo e o Rocha trabalhava no hospital, era isso? Isso, ele era Eh, ele psiquiatra, era um um psiquiatra de um psiquiatra. hospital, né, então ali Isso, ele já conseguiu fazer essa primeira etapa de coleta de dados e tal, e isso, começou a fazer esse mapeamento. Hoje isso. em dia, com toda a tecnologia que nós temos, eu imagino que isso essas relações entre esses Hoje em índices dia e tal, você joga isso 7.000, 9.000 protocolos de Rorschach num teste, hã, categorizados ali, classificados, e o sistema ele consegue fazer muitas formas de análise aí, né. então o próprio software ajuda É, a ajuda. montar ali uma parte da interpretação e depois o Isso, psicólogo usa isso. isso, usa o seu conhecimento, integra com a história de vida, com a abordagem com a qual ele trabalha. Então, esses códigos é o que permite eu fazer estudos científicos com o teste. Entendi. Entendeu? Cada código desses, né, tem pesquisa com eles. E de onde esses códigos vieram? Porque o Rocha ele morreu antes de terminar o negócio, né, pelo que eu Sim, entendi, né. terminou. Hã? Terminou antes de ele morreu Ele antes de morreu antes de terminar, ele terminar. terminou, Aí né. ele exato. Aí é uma pena, né, porque Isso, me parece pensa que se a ele tinha criatura ele morreu aos 37 anos, né. pelo que eu li, né, na biografia dele ali, no histórico, ele morreu antes de terminar e claro, teve os seguidores que entendiam o que estava por trás daquilo ali e tiveram que construir essas interpretações, aí surgiram várias É, interpretações. assim, o que eu percebo, pelo que eu li da obra dele, é que ele criou um esqueleto. Sim, um framework bem pensado, né. Isso, e aí todos os outros sistemas, aquele esqueleto está dentro. Uhum. As pessoas foram integrando mais informações em cada nesse esqueleto que ele desenvolveu. O que ele desenvolveu é como se fosse assim: "Olha, isso aqui é o básico, não tem como a gente sair disso", né. Sim, E aí as pessoas foram integrando, né, então tiveram até que evoluir pelo que eu entendi, né. de repente um grupo estuda mais crianças, o outro grupo estuda mais adultos, Uhum. outros estudam, sei lá, né, infratores, né, pessoas aí que cometem crimes, outras pessoas vão estudar anorexia, bulimia, e aí à Hum. medida que você vai estudando grupos, vai aparecendo aí mais informações com base nesses códigos e as pessoas vão acrescentando mais conhecimento, né. Claro, isso deve ser testado em diferentes culturas, em diferentes contextos, isso se repete. Uhum. Então o Horst, ele tem demonstrado que muitas das informações dele se repetem em diferentes culturas. Olha só, interessante.
né. Então, Então mesmo o aspecto cultural sendo diferente, a personalidade, os os traços de traços personalidade, eles, muito né, são semelhantes, isso. E é do assim, ser é, humano, da faz parte, é natureza da ali, né. natureza humana, né. Sim, Claro que, e isso faz com que a gente possa utilizar uma base de dados internacional, também, sim, aí amplia, né, a amplia. possibi a validação do próprio método, Isso. né. Agora você estava falando sobre vamos entrar um pouquinho na tecnologia aqui, você estava falando, falou que tem lá um sistema, e você começou a falar sobre aplicação remota. Quer dizer, hoje o método se aplica presencialmente. Não se tem ainda a pesquisa suficiente para poder fazer essas comparações. Já tem um artigo publicado dizendo aí que parece que parte dele se mantém, né, mas ainda precisa Ou de seja, de muitas forma bem pesquisas. leigo plus aqui, vamos dizer, se eu visse, né, a prancha, o cartão aqui na mão, ou se eu visse numa tela, eu teria uma leitura diferente. É isso que está por Provavelmente trás, as algumas coisas suspeitas. podem ser diferentes, porque porque a pessoa o aplicador não vai estar aqui com você, ele vai estar do outro lado da tela. Hum. E como isso interfere? Porque é um teste relacional. Esses testes que você fez, provavelmente você fez Sozinho, sozinho, exato. Como é esse negócio de teste relacional? Como é isso? porque a pessoa o aplicador fica do seu E lado, isso interfere no isso resultado? interfere. Ele fica do lado perguntando? Você tem que falar para ele. Então isso Ah, já pode entendi. ser uma Já tem uma situação, restrição já tem pela presença da pessoa. já tem a presença de Posso ficar alguém. envergonhado ou coisa parecida de Posso falar querer alguma não coisa. falar algumas coisas, né. Hum, Então, assim, já tem a questão interpessoal, entendi, emocionalmente e cognitivamente muito mais complexa do que eu entendi. sentar e me concentrar naquilo que eu estou fazendo, utilizando meu controle cognitivo. O controle cognitivo. E aí, quando você tem o controle cognitivo, você usa uma área do cérebro, Uhum, que geralmente é a área que você já tem respostas prontas, treinadas. sim, Né, as funções corticais do hemisfério esquerdo. Quando você vai lidar com qualquer situação que você não tem respostas prontas, gera um certo nível de estresse, hum, constrangimento, um certo nível total, de entendi. desolamento, um certo nível de sentimento de inferioridade. Às vezes um sentimento de angústia, tristeza, ansiedade, tem gente que tem vontade até de morrer, entendeu? É no extremo aí, né. Então, quando você aplica o Rocha, você coloca a pessoa em que contexto? Num contexto onde ela não sabe o que é esperado dela. Entendi. Se fosse remoto, teria pensando assim, câmera aberta, todo mundo se vendo ali e Sim, a tal, câmera e por ali, aberta, né, você obviamente. vê a pessoa, E a imagem do lado, né, ali, e entendi. ali a pessoa vai dando a resposta e, às vezes, a pessoa pode explorar menos, né, porque a maneira como a gente utiliza tablet, celular, é uma coisa mais fast, não é food, esse fast food, você não fica investigando a coisa do que quando você tá com a coisa, assim, na sua mão, né, a Uhum, tendência talvez é olhar mais rapidamente, então a gente não sabe, assim, a iluminação, né, o quanto o seu computador é diferente do meu, a gente, claro, tem sim. que padronizar, olha, eu vou pedir para você, coloque na máximo de iluminação, coloque dessa forma, coloque dessa, quem garante que seu computador vai estar assim? Não, entendi. Entre outros fatores que aí você não tem como, confirmar toda aquela relação de dados que vocês têm, que garante Você os está num índices, os ambiente códigos, enfim. tranquilo, né, de privacidade, enfim. Entendi. Ana, se é que você pode falar, se puder, você trouxe um assunto aqui, você falou de uma aplicação, né, de um executivo, uma grande empresa que estava querendo validar uma contratação e tal. Pensando aqui na audiência, curiosidades, que um ou outro caso você pode trazer assim de aplicação que você fala, puxa, esse aqui me surpreendeu, foi uma Sim. aplicação diferente, vale a pena a audiência que está aqui saber, até para quem está interessado, de repente, fazer mais
uma pesquisa mais profunda e quem sabe até fazer um curso sobre isso, uma formação Isso, sobre isso, a uma gente vai falar disso daqui formação, a pouco. Uma vários em curiosidade. várias situações, assim, uma que eu tô lembrando aqui agora, foi de um caso de guarda de filhos, Hum, tá. Eh, eu lembro que nesse caso não era eu que estava fazendo a perícia, eu era uma assistente técnica, né. E pelo fato de ter linha de pesquisa nessa área de traços sombrios, de traços antissociais, traços narcísicos, maquiavélicos, de manipulação da situação, a gente acaba sendo muito sensível a essas situações. Não que eu fico percebendo isso nas pessoas no dia a dia, não, mas se você para no ambiente, né, e você vai prestar atenção, aí essas coisas começam a fluir, né. Mas normalmente a gente não faz isso no dia a dia, você não está num momento ali de focar no que é para ser avaliado, né. Então, você está numa situação de perícia, ela está fazendo uma entrevista, né, com uma pessoa que ela está dizendo assim: "Poxa, eu faço de tudo para dar certo, mas o outro lado só quer tirar vantagem, tudo que eu faço, eu abro mão dos meus direitos para a gente entrar num acordo, mas o outro lado, não tem nada que aceita, que agrade, ela quer tudo, o outro lado quer tudo para ele, né, ou para ela, né. E você saía ali meio condoída daquela pessoa, aquela pessoa realmente aquele discurso, você falava assim, se você saísse de lá, você pensaria assim: "Realmente a vida dessa pessoa não deve ser fácil, né, quando lida com a outra pessoa". A outra pessoa meio já perturbada, né, meio desorganizada já. Enfim, eu conheci a pessoa mais perturbada e mais desorganizada, né. E eu tô assistindo todo esse contexto e comecei a observar, isso aqui é manipulador, isso aqui é isso aqui é aquilo. Final da perícia, guarda para essa pessoa, que tem uma apresentação de uma pessoa equilibrada, idônea. a primeira que você falou, né, Isso, que essa daqui é sim, desorganizada, né. Essa daqui, ela não sei se ela vai sim, ser uma boa um bom genitor, sim. genitora, Uhum, né. uhum. Então, aí você tem que entrar com, né, recurso, isso, aquilo, e sobe, vai, faz a avaliação, e pediu avaliação, O juiz pediu. isso, os advogados, né. Ah, os advogados. Pede para que faça uma avaliação mais profunda, né, do caso, né. E aí fez-se a avaliação mais profunda do caso, né. E tem que tomar muito cuidado, porque depois eu vou falar de um outro caso, Tá. né, de situações, assim, também gravíssimas, né, do contexto jurídico. Então aí, quando fez a avaliação mais profunda deste caso, mostra que essa pessoa egocêntrica, narcísica, Uhum. autoritária, que não tem nenhum interesse pelo que as pessoas fazem e falam, que não vai abrir nenhuma concessão em relação ao que ele pensa. Foi o primeiro indivíduo que você falou que: "Não, Isso, faço tudo o que quer". agressivo, hostil, mas a imagem que ele passa, Uhum. se você perguntar para as pessoas do trabalho que o conhece, ele é uma pessoa idônea, Aham. ele é ele é isso mesmo, que a gente é isso que a gente vê, né. E aí foi observado esse perfil. E que naquele contexto familiar que estava sendo E discutido quando o ali perfil dele é descoberto, a gente começa a achar frechas, aí ele desorganiza, porque a uhum, imagem você perfeito. começa a enxergar através da máscara. Aí quando a máscara já não funciona, a pessoa mostra, aí a pessoa explode, a pessoa e aí foi observado. E por que que essa pessoa estava aqui? Trauma. Sim, Passou muitos anos, entendi. né, engolindo, Uhum. sofrendo, uma pessoa Algum muito abuso ali, vulnerável, uma exatamente. pessoa muito vulnerável, que se submetia a uma relação abusiva, com medo de não ser aceita, com medo de ser rejeitada, né, então se submeteu a muitos anos.
Aí, diante desse contexto, ela já está numa situação que ela já está no limite dela, Perfeito, entendi. né? E aí você percebe os perfis. E aí essa guarda é trocada. Entendeu. Então o teste foi um instrumento usado pela defesa, provavelmente ali, pediu para ser validado, e aí ele mostrou realmente que Que a gente tinha está falando de uma pessoa que viveu anos de trauma, uhum, que ela foi subjugada a esse perfil aqui, perfeito, entendi. né? Que aparentemente, num primeiro momento, a guarda tinha sido dado para essa pessoa em função de uma percepção ali inicial da própria verbalização e tudo, da De uma postura, né. e às vezes os instrumentos de autorrelato, eles revelam isso, a imagem que eu tenho é a imagem que eu passo. Perfeito. E aí com o teste isso foi possível, tá. Agora entendi, aí mudou, aí a Aí decisão se muda, inverteu. a decisão se inverteu. E aí, essa pessoa, né, não, inclusive essa pessoa já tinha outros relacionamentos com pessoas da justiça de alto escalão, né, com outras pessoas que passaram por essa situação, mas que não falavam porque era humilhante Entendi. para ela dizer que ela já tinha tido um relacionamento com essa pessoa e Uhum, tinha passado por isso. Então as pessoas ficavam entendi. caladas. Entendi. Que é uma característica em relacionamentos abusivos, às vezes, as pessoas, né. Isso, né. Entendi. Uau, então uma decisão tão importante, o método ajudou, então, a chegar nessa conclusão. Você falou que tinha um outro caso. Pois é, agora eu esqueci do caso. Você falou que era Vamos lá. gravíssimo e tal, Ah, tá, estava curioso pra lembrei, saber. lembrei, lembrei, lembrei. Ah, lembrei do caso. É que uma coisa é uma mesma variável no teste, ela pode indicar uma pessoa que tem remorso e culpa pelo que ela fez, Hum, tá. Só que uma pessoa para ter remorso e culpa, ela tem que ter capacidade de se auto-perceber, uhum, concorda comigo? Ela totalmente. tem que ter capacidade de introspecção. Uhum, Ela tem que ter capacidade de perceber o outro, senão eu não vou ter remorso do que eu fiz perfeito. para o outro. Então vamos lá, essa pessoa era um crime gravíssimo, de repercussão internacional, tá. E aí, a perita do caso, nesse caso eu também não fiz avaliação, eu fui chamada para dar um parecer, depois, quando essa pessoa estava pedindo progressão de pena. Tá, então Aí já eles estava lá na já frente, estava lá progressão de na pena. frente, e aí a defesa não queria, falou que ela era perigosa, né, não queria. E aí então, o que que acontece? A perita disse: "Ela é uma pessoa que tem, olha a variável aqui, né, ela tem remorso e culpa pelo que fez. Ela pode sair Olha a variável do próprio sozinha. Olha a variável isolada do do teste, próprio do teste. próprio Entendi. teste. Uhum, Olha como ela se arrependeu. Claro que ela pode ter progressão de pena, uhum, né, ela tem aqui indícios de remorso e culpa, né, mas só que a variável ela não funciona sozinha, ela funciona dentro de uma personalidade que tem muitas outras variáveis. E aí, foi quando, né, uma análise mais complexa, eu falei assim: "Não tem como ela ter remorso e culpa pelo que ela fez ao outro, ela tem remorso e culpa pelo que ela fez para ela, uhum, pessoa. Eu deixei de ter o que eu tinha antes, né, o que eu fiz tirou todos os privilégios que eu tinha e tô aqui nessa situação. Eu uhum. tô com ódio e com raiva de mim pelo que eu fiz comigo". Por quê? Quais eram as outras características? Narcisismo, autocentramento, não era uma pessoa que não tinha capacidade de se perceber e nem de perceber o outro. Tá, mas só curiosidade, a defesa estava tentando usar o argumento do teste. Do teste não era a defesa, era a Ah, perícia mesmo, do tá, juízo. era a perícia, A entendi. Tá, perícia do tá, juízo. tá, tá, Tá dizendo: entendi, "Não, tudo bem", entendi, entendi, né, há indício aqui de remorso e culpa, olhando a variável isolada, entendi. né, sem olhar o contexto como um todo. Essa E reavaliação fez com que a a pessoa pessoa não tivesse progressão de permanecesse na pena, situação que não ela estava. tivesse progressão de pena, porque ali não indicava nenhum remorso e culpa pelo que ela fez ao outro, mas pelo que ela fez para ela. Então ela estava com raiva dela por ter feito isso e tirado dela os privilégios que ela tinha antes de ser presa, né. A vida que ela tinha antes, o conforto que ela tinha antes.
Bacana. Poxa, um assunto super interessante. Ana, que tipo de formação o psicólogo tem que ter para aplicar o método Rocha? Tá, ele precisa Corretamente, né, primeiro claro. ele tem que fazer psicologia, né, o psicólogo, como você Somente disse, psicólogos podem aplicar esses testes. somente psicólogos, podem aplicar esse teste no Brasil. Bem, o ideal é hoje não existe, no Brasil, alguma resolução, alguma coisa que diz assim: para você aplicar o Rocha, você é obrigado a fazer uma formação com o teste. Não tem. Basta ser psicólogo, tá? Desde que você entenda, tem um princípio, né, ético, de que você só pode assumir coisas que você pode oferecer um serviço de excelência, Sem dúvida. né. Considerando isso, Considerando hum, isso, né, é difícil uma pessoa, mas não é impossível, comprar o manual, estudar, tem muito material online para quem faz inscrição no sistema, né, você pode pegar a supervisão de estudos de caso, existe um sistema de correção internacional do teste, que tem muito material disponível para você tirar suas dúvidas, né, e se desenvolver ali no teste, enfim. Mas é bem complexo. Eu brinco, eu falo para os meus alunos assim: "Leiam o capítulo de aplicação do teste. Agora respondam esse questionário aqui de múltipla escolha de aplicação do teste", né. O que você deveria fazer ou não na aplicação do teste. Os meninos tiram quase zero. Falei: "Tá vendo que não adianta você ler o capítulo do Rocha e tentar aplicar o Rocha? É muito diferente de outros testes que você lê e fala: tranquilo, eu consigo aplicar, depois eu arrumo alguém para me ajudar a corrigir e interpretar isso aqui. Não, porque o Rocha, se você não aplicar o teste adequadamente, você não consegue corrigir ele depois, porque a aplicação está toda errada. E para você aplicar adequadamente, você tem que conhecer os códigos. Porque como é que eu vou tirar dúvidas sobre os códigos? Entendeu? uhum, Então, quando você está me descrevendo o que você está vendo, é muito comum o avaliador chegar para você e falar assim: "Eu não sei se eu estou entendendo isso que você está me dizendo. Me ajuda a ver isso aqui do mesmo modo que você está vendo". Ou o que na mancha faz parecer isso? Então, a gente vai fazendo perguntas para você ir descrevendo, para os códigos ficarem mais claros na perfeito, cabeça da gente, porque a gente tem os códigos na cabeça, perfeito, entendeu? sim. Então, se eu não tenho os códigos na cabeça, como é que eu vou fazer com que você esclareça da maneira correta? Eu posso até entender a técnica de aplicação, mas eu posso não aplicá-la da maneira adequada. E para isso, então, a pessoa precisa de investir talvez numa formação. Isso, E aí eu quero te né? convidar então para falar, você que é coordenadora, né, dos nossos cursos de avaliação psicológica aqui no IPOG, queria convidar você a falar um pouquinho, né, Isso. sobre o ROCH e o próprio a pós-graduação que a gente tem, né, em avaliação psicológica, para a nossa audiência que está aí nos ouvindo e está interessada, se interessou, ficou aqui ligado até agora para saber, vem cá, e aí, como é que eu posso aprender mais sobre isso? Tá bom, tem Isso, material disponível, mas nós temos uma formação aqui profunda, né, em que isso. explica sobre o ROCH. O nosso curso de avaliação psicológica, ele tem 2 módulos, de Rorschach, são 72 horas, 36 horas, Só cada um sobre deles Rorschach. só sobre o Rorschach, tá. Que prepara a pessoa, né, para entender todo o manual, como ele vai seguir o seu estudo pessoal em relação ao teste, né, onde ele vai encontrar apoio, né, onde ele pode tirar as dúvidas e ensina ele ali a aplicar, codificar e introduz ele à interpretação. Por que que ele é introduzido à interpretação? Porque é muito complexo você trabalhar com tudo isso, isso não depende só do conhecimento do teste. Então, eu introduzo a pessoa à interpretação, a pessoa pode se desenvolver sozinha, Uhum. né. Mas é interessante que ele faça supervisões, né, de alguns casos, uma vez que ele aprendeu. Mas só que não adianta nada a pessoa fazer essa formação de 72 horas e não comprar o manual e não continuar o seu estudo particular. Então, isso é igual uma curva de Alzheimer, né. Quanto mais o tempo passa, mais a coisa vai ficando esquecida, né. Então, a pessoa tem que dar continuidade.
tá? Eu falo para os meus alunos: "Olha, eu encontrei a minha orientadora de pós-doutorado num curso básico de rocha nos Estados Unidos". Olha só. Por quê? Porque é normal você ir para os congressos que têm cursos de rocha, você sentar e escutar outras pessoas falando para você fazer novas sinapses ali, novos insights em relação ao que as pessoas estão dizendo, e de repente ali aparece alguma questão, alguma dúvida, e você ter rede de contatos com pessoas que trabalham com a técnica, Uhum. né. Então é super interessante isso também, né, ter grupos que trabalham e você ter contato com esses grupos, né. Então, a nossa formação de avaliação psicológica tem esses 2 módulos que auxiliam o aluno e onde ele vai saber também como dar continuidade aí essa formação, caso ele queira continuar aí. E o que você me disse que quais são as principais competências, assim, que o curso capacita, além do Rocha, né, que nosso curso de avaliação psicológica capacita, e que possibilidade de atuação, né, quem passa por essa formação aqui tem? O que você pode falar um pouco para a nossa audiência? Olha, o curso de avaliação psicológica, eu acho que é aquele, assim, que abre todas as opções do mercado para uma pessoa que quer trabalhar na área de psicologia, Legal. tá. Por quê? Ele está inserido em todas as áreas, em todas as áreas. Em todas as áreas de psicologia, você precisa avaliar alguma coisa. Você está na clínica, você precisa avaliar se o seu cliente, né, se ele é para você ou se não é, se ele está no momento assim assado, se ele evoluiu ou não evoluiu. O cliente, às vezes, ele fica curioso: será que isso que eu estou sentindo é depressão ou não? Entendeu? Eh, então, praticamente, se está num hospital, às vezes as pessoas têm a questão de cirurgia, se a pessoa está no contexto do esporte, eventualmente há necessidade de fazer uma avaliação para entender por que que essa pessoa não está evoluindo nesse momento, né. Você está num contexto jurídico, né, a gente viu aí quantas, situações de guarda, crimes, né, a gente pode, aplicar no contexto da aviação, no contexto, eh, em em todos os contextos, né, onde há necessidade de conhecimento profundo da personalidade de alguém para tomar decisões sobre essa pessoa, eu posso aplicar, né. Claro que alguns contextos, em função do tempo que a gente tem, ele vai ser menos utilizado. O Uhum. Rorschach e, às vezes, os instrumentos como testes, mas você vai utilizar a entrevista, você vai utilizar a observação do comportamento, você vai utilizar a sua escuta, você vai utilizar pode utilizar instrumentos de rastreio, né. Então, o curso de avaliação, além dele te aprimorar, né, a avaliar as questões em qualquer contexto, desde o clínico, organizacional, hospitalar, escolar, esporte, enfim, em qualquer contexto, né, você pode também só trabalhar na área de avaliação ou você pode ser uma pessoa que tem um upgrade na sua área. "Professora, mas eu só tenho interesse na clínica, mas eu só tenho interesse na jurídica, ou eu só tenho interesse na organizacional, para que que eu vou fazer esse curso que tão abrangente?". Tá, quando você faz o módulo de avaliação clínica, quer seja de criança ou de adulto, e você aprende, quando você está fazendo um módulo de avaliação, você não está aprendendo só avaliar aquela pessoa naquele momento. Você está pensando naquele adulto que já foi uma criança, dos problemas que ele teve na infância, né, de questões típicas da infância que estão interferindo, às vezes, nesse adulto. Então, o módulo de avaliação da infância já te ajuda no adulto. Se você está trabalhando no contexto jurídico, né, onde é importante você, de repente, ficar mais atento a questões de manipulação e simulação, quem diz que isso não pode acontecer na clínica, né? Se Uhum. você trabalha no contexto de concurso público, de orientação profissional, então, quanto mais contextos eu souber avaliar, mais eu compreendo o ser humano, mais eu me torno melhor naquele contexto onde eu trabalho. E sem contar
que me abre a possibilidade de trabalho nos mais diferentes contextos, caso eu tenha essa possibilidade e queira. Perfeito. Uau, então, é bom, para você, da nossa audiência, produção, posso falar aqui? Posso falar aqui, produção? Posso. Para você, da nossa audiência que, né, acompanhou, procura mais nas nossas redes sociais informações sobre esse curso. Você viu aqui a professora Ana explicando todos os benefícios, enfim, o que você pode obter com essa formação e qual o leque de oportunidades profissionais que isso vai abrir na sua carreira. Você que está procurando se especializar e conhecer mais. E, especialmente, sobre o Rocha, esse nosso curso tem uma parte bem especial, né? São 72 horas de formação que vai permitir você conhecer com muito mais profundidade o método, que foi o tema desse episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Então se liga aí, nossas redes sociais, entre em contato aqui em todos os canais, nosso site, enfim, todas as informações estão disponíveis para você. Tem turmas abrindo por aí logo, nessas próximas semanas. Fica ligado para você não perder essa oportunidade, tá bom? Professora Ana, foi uma delícia esse bate-papo. Que prazer aqui poder falar com você e que honra ter, né, uma pessoa com essa profundidade, esse alcance, esse nível de estudo, enfim, de envolvimento, né, com essa área da psicologia. Para mim é uma honra ter você como Eu que professor e coordenador agradeço. aqui no IPOG, né, servindo os nossos alunos aqui com todo esse conhecimento. Então, muito obrigado. E palavras finais. Então, eu queria que você desse aqui um último conselho, uma última que recomendação você dá para os profissionais que estão nos ouvindo aqui, né? Alguns pode ser que estão na graduação ainda, como você que estava lá procurando o que fazer, né? E de E repente se encontrou descobri no aí Rocha, né? no Ou Rocha, na pessoas avaliação, que né. já estão atuando na profissão e que de repente querem, né, evoluir. Que última recomendação, palavras finais aqui para a gente Isso. finalizar o episódio. Ronan, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e trazer esses esclarecimentos aí, né, para as pessoas. Fico à disposição, né, para as pessoas que tiverem outras dúvidas, quiserem mandar aí para o IPOG, quiserem me encaminhar, é tranquilo. Foi muito gostoso estar aqui, né, essas perguntas são perguntas que normalmente as pessoas têm, né, sobre isso é científico, né, onde que eu posso aplicar isso, enfim, é um prazer poder, né, trazer esse esclarecimento aí para as pessoas e falar de uma área que eu venho estudando há bastante tempo, e é bem tranquilo aí. E em relação você falou pra gente as últimas palavras. Não, me dá, o que você diria, o que você recomendaria para alguém Ah, que está tá, aí na graduação, para alguém que já é profissional? isso. Tem pessoas que podem estar, né, assistindo esse episódio e falar, puxa vida, gostei disso, o que eu faço? Que recomendação que você dá, já com a carreira, né, super bem sucedida, você que teve uma trajetória incrível, né, na área da psicologia, onde você tem atuado, não só na área, né, educando, mas também na clínica, também atuando em organismos nacionais e internacionais. Você foi presidente da Associação Brasileira aqui do Rocha, é diretora numa associação internacional, Não, né? só membro lá da Membro da diretoria. diretoria, membro da diretoria, mas enfim, assim, eu respeito muito os profissionais Uhum. que desenvolvem sua carreira e estão contribuindo de várias formas com o próprio ramo de conhecimento que eles se envolveram. Então, pensando em ouvir um conselho de alguém com essa experiência toda, né? Que conselho que você daria aí para nossa audiência, para alguém que Olha, está nos ouvindo agora, que está nessa carreira inicial, por exemplo, ou é começando a se desenvolver ali? essa área, assim, da avaliação, ela é muito instigante, né, porque é uma área de investigação, é como se você estivesse constantemente investigando e tentando ajudar as pessoas a se entenderem, né, e tomar decisões mais justas na vida da pessoa, que seja mais adequada para elas, né, que seja mais justa para o contexto onde as pessoas estão. Então é uma área apaixonante, né. Nesse sentido de justiça, justiça social, de levar para as pessoas, eh, essa compaixão que as pessoas têm que ter por si mesmas, né, entender ao se entender, né, porque é muito interessante, assim, é comum as pessoas carregarem, né, ao longo da vida, traumas, coisas que naquela idade, naquele contexto, era o que eu podia fazer, era como eu podia ver as coisas, né. E ali com a avaliação, junto com o terapeuta, na discussão dos resultados,
você consegue com o seu cliente ali, com a cabeça que ele tem hoje, com a maturidade que tem hoje, com a segurança que a gente pode oferecer para o nosso cliente, e ajudar ele a dar um novo sentido para aquilo, e entender melhor o que está acontecendo com ele, para que ele tome decisões mais acertadas, para que ele tenha mais qualidade de vida. Então não interessa o contexto que você trabalha. A avaliação psicológica, ela sempre vai ser importante para que a gente possa ajudar as pessoas, independente do contexto que nós trabalhamos, né. Eu acho que é essa a mensagem. E o Rocha, né, fica aí um instrumento que seria interessante, mesmo que você não vá trabalhar com ele, entender, né, a cientificidade dele, conhecer e quem sabe se um dia você precisar de um instrumento que tenha esse nível de profundidade, de investigação, você sabe que instrumento você pode recorrer, né, e estudar um pouco mais, acho que é isso. Legal, Ana. Mais uma vez, muito obrigado a você da audiência que acompanhou, viu aí os conselhos de uma apaixonada pelo assunto e certamente assistindo esse episódio você também vai ficar tocado em procurar mais informações. E espero que esse conteúdo tenha ajudado você a elucidar aí dúvidas ou, quem sabe, abrir novos caminhos no desenvolvimento da sua carreira profissional. Então, esse foi mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Se liga aí, ó. Se gostou, curta, compartilha, comenta, enfim, esparrama esse conteúdo com pessoas que você quer bem, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo episódio.